Pessoal, finalmente nós chegamos na última parte dessa aula. Nós já passamos, né, pela filtração renal, pela reabsorção e pela secreção, e agora nós vamos falar especificamente da excreção. Bom, a taxa de excreção de determinada substância vai ser determinada pela taxa de filtração e pelos processos de secreção e reabsorção. O quanto daquela substância que foi filtrada vai ser reabsorvida, o quanto que vai ser secretada para no final nós termos aquela taxa de excreção. Então, mais uma vez retomando aqui, a quantidade excretada de determinado soluto ou substância ou até mesmo água vai depender do tanto que foi filtrada, menos o reabsorvido, porque o reabsorvido vai ser aquele conteúdo que vai voltar para a corrente sanguínea, então não vai ser excretado, mais a quantidade secretada, porque o que é secretado vai para o lúmen tubular e vai ser excretado depois, posteriormente, né? E essa excreção, então, ela vai ser determinada de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se é necessário repor não, né? Se é necessário reter a quantidade de água, o volume sanguíneo, o volume corporal, o rim maneja a água de forma com que haja maior reabsorção e redução da excreção. Quando a gente fala de determinados íons, também ocorre essa regulação, onde a gente tem alteração na reabsorção ou na filtração ou na secreção para diminuir ou aumentar a excreção de determinado íon e assim regular a sua excreção. Então, resumindo, né, o conjunto da obra, a excreção vai depender da taxa de filtração glomerular, porque isso interfere na carga filtrada de determinado soluto ou substância, e dos mecanismos de reabsorção e secreção, se ele foi reabsorvido ou não, se ele foi secretado ou não. Entretanto, apenas a taxa de excreção de determinado soluto não nos dá a informação de como o rim maneja aquela substância. Por exemplo, se eu sei que diariamente o rim excreta, sei lá, 100 miligramas de determinado soluto, eu não sei quanto desse soluto que estava no plasma foi filtrado, eu não sei quanto desse soluto que foi filtrado foi absorvido e quanto dele foi secretado, se é que foi secretado, se é que foi reabsorvido, né? Então, o manejo de determinada substância e a taxa de filtração glomerular muitas vezes são de interesse clínico. Por exemplo, os fármacos, né, quando pesquisadores ou a indústria ela descobre e começa e quer comercializar determinado fármaco, ela precisa informar as agências de regulação, como por exemplo a Anvisa, qual que é a taxa de depuração de determinado fármaco, né? Ou seja, como o rim maneja aquele fármaco. E também a taxa de filtração glomerular, ela muitas vezes é utilizada na clínica como uma variável que avalia a função global dos rins, porque muitas vezes não é possível avaliar individualmente como ocorre a filtração, a reabsorção e secreção da substância e como isso está acontecendo nos néfrons individualmente. Então, essas maneiras, né, a taxa de depuração e a taxa de filtração glomerular, elas nos dão
informações importantes e informações indiretas do funcionamento renal e que é muito eficaz, né, e também importante na prática clínica. Então, aqui, como eu falei para vocês, não é possível avaliar de maneira direta a taxa de filtração glomerular, porque, né, não tem como avaliar ali cada néfron, quanto que ele está filtrando. Também não dá para avaliar a reabsorção e secreção individual de cada substância nos néfrons. Então, como que é avaliado a taxa de a função renal, né? A gente tem como avaliar a taxa de depuração de determinado soluto, que é uma avaliação indireta da função renal que utiliza parâmetros plasmáticos e urinários. A taxa de depuração nos dá o quanto daquele soluto ou daquela substância foi, entre aspas, limpado do sangue. E assim a gente consegue ter uma avaliação indireta desses mecanismos renais de filtração, reabsorção e secreção. Então, gente, o conceito de depuração ou clearance renal é o volume de plasma que foi depurado ou limpado, né, ou limpo de determinado soluto em um determinado tempo, né, uma determinada unidade de tempo. É um pouco difícil de compreender, talvez, só falando isso, então eu trouxe aqui um exemplo, que é da inulina. A inulina, ela é uma substância que ela é considerada uma fibra dietética. Por que ela é considerada uma fibra dietética? Porque se ela for consumida, ela não vai ser digerida e, consequentemente, ela não vai ser absorvida pelo intestino. Mas, se ela for administrada de maneira intravenosa, ela nos dá parâmetros importantes para a função renal. Por exemplo, a inulina, se ela for administrada na intravenosa, ela é livremente filtrada no glomérulo, porém, ela não é reabsorvida e nem secretada, ou seja, a quantidade que foi filtrada vai ser igual à quantidade que foi excretada. Tá? Então, para esse tipo de soluto, que a quantidade filtrada é igual à quantidade excretada, nós temos que a depuração é igual à taxa de excreção dividido pela concentração plasmática. Então, aqui, ó, a inulina, né? A inulina não é reabsorvida nem secretada, então a taxa de excreção dela é igual à taxa de filtração glomerular vezes a concentração plasmática. Por quê? Porque a gente sabe que ela é livremente filtrada, então a quantidade que tem no plasma vai ser a quantidade que a gente vai encontrar no filtrado, né? A mesma concentração, porque ela foi filtrada livremente. Vezes a taxa de filtração glomerular, porque é o volume que vai ser filtrado. Então, aqui, a partir daqui, a gente consegue saber quanto da inulina vai ser excretada, porque aqui nós sabemos quanto foi filtrada, e já que ela não é reabsorvida nem secretada, então vai ser igual à taxa de excreção. Portanto, para determinado soluto que nós sabemos que é livremente filtrado, não é reabsorvido nem secretado, nós temos que a taxa de depuração, né, ela vai ser igual à taxa de filtração glomerular. E é por isso que é interessante calcular a taxa de depuração dessa substância, porque a partir dela a gente consegue, de forma indireta ou direta, né, na verdade indireta, calcular a taxa de filtração glomerular. Então, para essa substância específica, né, nós temos que a carga filtrada, né, a quantidade de substância que foi filtrada no glomérulo,
vai ser igual a taxa de filtração glomerular vezes a concentração plasmática, né, como eu já havia dito antes. E a carga filtrada é igual à taxa de excreção. Por quê? Lembrando que a inulina, o caso específico da inulina, o que é filtrado não é reabsorvido e ela não é secretada. Então, tudo que for filtrado vai ser excretado. Por isso que a carga filtrada é igual à taxa de excreção. E aí, gente, a gente consegue isolar dessa forma, né? Então, aqui, se a carga filtrada de inulina é igual à taxa de excreção, a gente pode trocar esse termo. Então, a gente fica com taxa de excreção é igual a taxa de filtração glomerular vezes a concentração plasmática. Isolando a taxa de filtração glomerular, a gente consegue calculá-la, então, apenas com variáveis que a gente consegue dosar, como a taxa de excreção urinária. Então, o examinador vai lá e coleta a urina do paciente, consegue dosar a concentração da inulina para ver quanto que foi excretada e consegue ir lá coletar o plasma e dosar a concentração plasmática. E assim é possível chegar à taxa de filtração glomerular para avaliar a função renal, tá? Então, aqui, ó, o exemplo da inulina, né? Nós temos aqui 4 moléculas de inulina a cada 100 ml de plasma, que é a concentração plasmática. Então, se a gente tem 4 moléculas em 100 ml, quer dizer que, se ela é livremente filtrada, quer dizer, então, que no filtrado nós encontraremos 4 moléculas por 100 ml de filtrado. Lembrando que ela não é reabsorvida e nem secretada. Então, 100% da inulina vai ser excretada. O que isso quer dizer? Que 100 ml de inulina, 100 ml de filtrado foi reabsorvido sem inulina. Então, a taxa de depuração é 100 ml por minuto. O que isso quer dizer? Que 100 ml de plasma por minuto foram depurados da inulina, foram limpos de inulina, tá? Entretanto, gente, bom, aqui, né, já só repetindo, né, a depuração de qualquer substância que tem sua filtração livre e não é reabsorvida nem secretada pelos tubos renais é igual à taxa de filtração glomerular. Só que, na prática clínica, a inulina, ela não é utilizada. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, se a gente consumir a inulina, ela não vai ser absorvida, então ela não vai ser encontrada na corrente sanguínea, porque ela não é produzida pelo nosso corpo e não é absorvida. Então, a única forma de se ter inulina na corrente sanguínea é por administração endovenosa, que é uma prática muito invasiva. E se for pensar para prática clínica, não é uma prática tão corriqueira, tá? Não é uma prática tão simples de se fazer. Então, por ela ser invasiva, ela não é feita na prática clínica, tá? Ela é mais utilizada para fins de pesquisa científica, tá? Então, o pesquisador administra endovenosamente a inulina e calcula a taxa de filtração glomerular do paciente ou do animal que ele está estudando. Para a prática clínica, o que é utilizado é a creatinina. A creatinina, ela é um produto final da degradação da fosfocreatina. Lembram lá da fosfocreatina que é utilizada como um substrato energético para os músculos? Então, quando o músculo utiliza a fosfocreatina, né, quando ele transfere o fosfato para o ADP, na verdade, né, a fosfocreatina é transformada em creatinina. Então, ela é constantemente produzida pelo nosso corpo. Então, ela é constantemente liberada na corrente sanguínea. E o que é interessante da creatinina é que ela, apesar de não se comportar, né, não ser manejada como a inulina, né, que é 100%
100% do que é filtrado é excretado, ela é interessante porque, além de estar sempre ali circulante na corrente sanguínea, ela é livremente filtrada, porém ela é secretada. Porém, é uma quantidade pequena o suficiente para a gente poder conseguir, a partir da depuração da creatinina, estimar indiretamente a taxa de filtração glomerular. Não é um cálculo totalmente fidedigno, porém é uma forma de se avaliar indiretamente a função renal. Tá? Então, é utilizado na prática clínica a depuração de creatinina. Quando vocês verem, né? Quando vocês virem a depuração de creatinina, saibam que é para avaliar a função renal. Aqui, ó, nesse gráfico, nós temos que, conforme aumenta a taxa de filtração glomerular, diminui a concentração plasmática de creatinina. Por quê, gente? Porque quer dizer que a creatinina está sendo menos depurada devido à redução da taxa de filtração glomerular. Então, um dos indícios também de se avaliar função renal é olhar a concentração plasmática de creatinina, junto, né, claro, com outros parâmetros clínicos. Mas se a gente avalia a concentração plasmática de creatinina e vê que ela está alta, isso pode ser um indício de alteração na taxa de filtração glomerular e, consequentemente, alteração na função renal. Claro que não é somente isso, podem ser outras coisas que estão por trás, por isso que é importante sempre avaliar em conjunto esses parâmetros clínicos. Mas é só para mostrar para vocês que existe uma relação indireta, né, proporcionalmente indireta, mas existe, da concentração plasmática de creatinina e taxa de filtração glomerular. Então, gente, o manejo renal, né, a partir do cálculo indireto da taxa de filtração glomerular, é possível conhecer como o rim maneja qualquer substância a partir da sua concentração plasmática e urinária. Claro que se for se comparar com a taxa de filtração glomerular de algo que já é conhecido, tá? Então, por exemplo, se a gente calcula a taxa de filtração glomerular a partir da inulina ou da creatinina, a gente consegue, então, conhecer, a partir da taxa de depuração, como que o rim maneja outra substância, tá? Então, aqui nós temos que a carga filtrada é igual à concentração plasmática vezes a taxa de filtração glomerular. Lembrando que a taxa de excreção é fluxo urinário vezes concentração da urina. E para substância igual à inulina, né, nós sabemos que a carga filtrada é igual à taxa de excreção. Na pesquisa, né, quando a gente vai para pesquisa científica, o pesquisador, normalmente, para conhecer o manejo renal de determinada substância, ele compara a taxa de depuração da inulina com a taxa de depuração do soluto que ele está testando. Então, pode ser alguma substância que foi ingerida ou um fármaco que ele está testando, tá? Então, se a taxa de depuração desse soluto for maior que a taxa de depuração da inulina, quer dizer que esse soluto é secretado. Quer dizer que ele é secretado mais do que ele é possivelmente reabsorvido. E se a taxa de depuração do soluto for menor do que a taxa de depuração da inulina, quer dizer que esse soluto é mais reabsorvido do que secretado. Tá? Aí aqui só um lembrete, né? Taxa de filtração glomerular é igual a taxa de excreção e dividido por concentração plasmática. Mas vamos entender esse conceito aqui, ó, dessa taxa de depuração, dessa comparação da taxa de depuração da inulina com o soluto em teste. Aqui nós temos o exemplo do manejo da glicose. Vamos olhar aqui, ó. Para poder comparar, gente, no livro é dado
que a concentração é 4 moléculas de glicose em 100 ml, mas é só para facilitar o cálculo, para vocês enxergarem essa relação da comparação, tá? Do manejo da inulina, da depuração da inulina com a depuração de outra substância, mas é óbvio, né, que não existem 4 moléculas de glicose só em 100 ml de sangue, tá? É só para vocês entenderem, para ficar mais didático. Bom, então aqui, né, nós temos 4 moléculas de glicose na corrente sanguínea, na concentração plasmática. Quando ela chega no glomérulo, ela é livremente filtrada, então quer dizer que, que no filtrado nós encontraremos a mesma concentração, que é a concentração que nós encontramos na circulação, que é 4 moléculas de glicose por 100 ml de filtrado. Aí vocês lembram que a glicose ela é totalmente reabsorvida, né? 100% da glicose é reabsorvida, claro, em condições fisiológicas, né? Quando a gente tem concentrações normais de glicose. Então, quer dizer que nenhuma glicose é excretada, porque toda a glicose que foi filtrada foi reabsorvida. Ou seja, 0 ml de plasma foi limpo da glicose, tá? Então, a depuração da glicose é 0 ml por minuto, porque ela é totalmente reabsorvida e não é excretada. E aí, se a gente for comparar aqui com a inulina, a depuração da inulina é o quê? 100 ml por minuto. 100 ml de plasma é limpo da inulina por minuto. Então, a taxa de depuração da inulina é maior do que a taxa de depuração da glicose. Quando a gente vê isso, a gente consegue inferir o quê? Que quando determinada substância tem a taxa de depuração menor que a inulina, quer dizer que essa substância foi reabsorvida. Foi mais reabsorvida do que secretada, para melhor dizer, tá? A gente não consegue determinar quanto que foi reabsorvido e quanto que foi secretado, tá? Quando é um soluto desconhecido, tá, gente, que está em teste. Então, se o pesquisador calcula a taxa de depuração desse soluto e vê que é menor que a inulina, então ele tem um indício de que esse soluto ele é reabsorvido, pelo menos ele é mais reabsorvido do que secretado. Agora, quando a gente tem esse exemplo aqui, ó, da ureia, né? 4 moléculas de ureia no plasma e ela é livremente filtrada, então nós encontramos 4 moléculas de ureia no filtrado. Dessas 4 moléculas de ureia que foram filtradas, 2 foram reabsorvidas e o restante foi excretada. Então, dos 100 ml filtrados, né, a gente tem que voltou 2 moléculas de ureia, quer dizer, então, que 50% da ureia foi reabsorvida. Então, a taxa de depuração é igual a 50 ml por minuto, ou seja, a cada 50 ml de plasma filtrados, que são, né, por minuto, são totalmente limpos da ureia, né? Então, a taxa de depuração é 50 ml por minuto. Ainda é menor do que a taxa de depuração da inulina. Então, isso também nos diz que, se nós não tivéssemos essa informação, nós saberíamos que a ureia foi reabsorvida, porque a taxa de depuração dela é menor do que a taxa de depuração da inulina. Agora, aqui um outro exemplo, a penicilina. 4 moléculas de penicilina no plasma, ela é livremente filtrada, então encontramos 4 moléculas de inulina no filtrado. Aqui nós sabemos que a penicilina ela não é reabsorvida, porém parte da penicilina, né, uma penicilina adicional é secretada. Então quer dizer o quê? Que mais inulina é excretada do que ela é filtrada, porque teve uma carga adicional ali devido à secreção. Então, dos 100 ml de filtrado, 0 de penicilina foi reabsorvida
e 2 penicilinas foram secretadas. Então, no total, nós temos 6 penicilinas excretadas. Então, a taxa de depuração é igual a 150 ml por minuto, ou seja, 150 ml de plasma por minuto são depurados da penicilina, tá? Isso, né, essa taxa de depuração da penicilina é maior do que a taxa de depuração da inulina. Então, se nós não tivéssemos toda essa informação, tivéssemos só a taxa de depuração dos 2 solutos, nós saberíamos que a penicilina ela é secretada, porque a taxa de depuração dela é maior do que a taxa de depuração da inulina. Então, olha só, aqui nós temos uma tabela que é encontrada lá no Guyton. Ele nos dá a taxa de depuração de cada soluto. Então, aqui na inulina nós temos, né, 125 ml por minuto. E os outros solutos, vejam só, fosfato, potássio, cloreto, sódio e glicose, todos têm a taxa de depuração menor que a inulina. Quer dizer o quê? Que maior parte desses solutos são reabsorvidos do que secretados. E a creatinina, ela é maior. Quer dizer o quê? Que parte da creatinina é secretada. Aqui é interessante para vocês depois olharem, tá? Quantidade filtrada por dia, quantidade reabsorvida, quantidade excretada e o percentual de carga filtrada reabsorvida dos principais aqui solutos, né, que a gente encontra. Gente, depois que finalmente a urina foi produzida lá nos néfrons, né, coletada pelos ductos coletores e cai lá na pelve renal, aqui, né, na pelve renal, a gente tem, então, a urina sendo coletada pelos ureteres para ser armazenada na bexiga, tá? Então, para auxiliar o trajeto da urina dos ureteres para a bexiga, nós temos padrões de contração que são denominados de contrações peristálticas. Essas contrações são como se fossem ondas de contração que propelem a urina ao longo desse tubo até levá-lo à bexiga, tá? A bexiga, então, ela armazena essa urina até que chega no ponto de armazenamento que deflagra, né, o reflexo da micção, e a bexiga, então, promove a excreção urinária. Uma bexiga urinária consegue armazenar até 500 ml de urina. Ela é composta por músculo liso, que é denominado de detrusor. Esse músculo, ele relaxa para acomodar o volume urinário e contrai para expulsar esse volume urinário. Então, nós temos a fase de enchimento da bexiga e a fase de esvaziamento da bexiga. No enchimento, nós temos relaxamento do músculo detrusor e no esvaziamento, nós temos contração desse músculo. Na bexiga, o esfíncter, que é o esfíncter interno e o esfíncter externo. O esfíncter interno, ele separa, né, fecha, né, entre aspas, fecha aqui a bexiga, e ele é composto de músculo liso. E o esfíncter externo, ele é composto por músculo esquelético, tá? Bom, então, aqui nós temos como que ocorre o reflexo da micção. Micção seria, né, o ato de urinar, tá? Então, a bexiga, gente, ela é extensamente inervada pelo sistema nervoso autônomo, tanto parasimpático quanto simpático. Aqui nós temos, então, ó, o músculo detrusor e o ureter sendo inervados pelo nervo hipogástrico, tá vendo que
é um nervo do sistema nervoso simpático e pelas terminações do plexo pélvico, que fazem parte do sistema nervoso parasimpático, tá? Aqui no esfíncter esquelético, que é o esfíncter externo, né, composto por músculo esquelético, ele é inervado por um nervo motor, tá? Por um nervo motor que é o nervo pudendo. Gente, no nervo hipogástrico e plexo pélvico, nós temos também entradas sensoriais, tá? Que levam sinais aferentes do grau de estiramento da bexiga. E isso faz com que o reflexo da micção seja ativado ou não, tá? Então, ele envia sinais para os centros superiores de controle da micção e lá o reflexo é ativado ou não. Bom, aqui nós temos, então, na bexiga, como eu falei para vocês, nós temos inervação simpática e parasimpática, né? Os neurônios pós-ganglionares simpáticos, eles liberam noradrenalina, que vai se ligar a receptores beta-adrenérgico do tipo 3. Esse receptor, ele é inibitório, ou seja, ele vai inibir a contração e, consequentemente, provocar o relaxamento da fibra muscular aqui da bexiga, do detrusor. Então, o sistema nervoso simpático está associado à fase de enchimento da bexiga, porque ele permite o relaxamento da bexiga e, por fim, né, o enchimento da bexiga. Além disso, o sistema nervoso simpático inerva a uretra e a noradrenalina se liga a um receptor alfa-adrenérgico que é estimulatório. O que ele faz quando a noradrenalina ativa esse receptor? Provoca a contração da uretra. Então, além de permitir o esvaziamento, não, além de permitir o relaxamento da bexiga, ele contrai a uretra, impedindo a saída da urina por essa via, tá? Então, o sistema nervoso simpático é responsável pela fase de enchimento da bexiga. Agora, o parasimpático, ele é o principal responsável pela fase de esvaziamento, pela micção, porque ele secreta acetilcolina, que se liga a receptores do tipo muscarínico, tá? Muscarínico 3, M3, que é um receptor estimulatório, ou seja, quando a acetilcolina se liga nesse receptor, ele provoca a contração. E quando a bexiga contrai, então, ela expulsa o seu conteúdo em direção à uretra. E o sistema nervoso parasimpático também tem inervações que são aquelas inervações não colinérgicas que vão atuar na uretra, fazendo com que haja um relaxamento. Então, ele secreta óxido nítrico aqui, provocando o relaxamento da uretra e auxiliando o processo de micção. Concomitantemente, quando nós temos a fase de enchimento, o esfíncter deve estar fechado, né, para impedir a saída de urina. Então, nós temos constante excitação do nervo pudendo aqui, fazendo com que tenha sempre contração. Então, ele secreta acetilcolina lá na placa motora e tem a contração do esfíncter. Agora, quando a gente tem um reflexo de micção, esse nervo é inibido e a gente tem, então, o relaxamento dessa fibra. Bom, então aqui é só para mostrar para vocês as inervações, né? Então, o sistema nervoso simpático, o que inerva a bexiga, ele é originado
do segmento L2 da medula. Os nervos parasimpáticos do S2, S3 e S4, né, sacral 2, 3 e 4. E o somático aqui, o pudendo, é do S2, S3 e S4. Tá? Então, o pudendo, ele inerva o esfíncter externo, ele é um nervo somático, um nervo motor somático. Os parasimpáticos inervam, né, a uretra e a bexiga. E o simpático também, a uretra e a bexiga. Bom, então como que se dá o reflexo da micção? Quando a bexiga está em repouso, a gente tem a bexiga no estado relaxado de enchimento, ou seja, o músculo liso está relaxado, tá? Ele vai se relaxando aos poucos, né? Ele está parcialmente contraído e ele vai relaxando aos poucos. E os sinais da estrutura do sistema nervoso central, mais especificamente lá na ponte, que é o centro superior de controle da micção, ele está mandando disparos para o neurônio motor para provocar a contração do esfíncter. Agora, quando a gente tem estiramento dos receptores sensoriais que estão aqui, na bexiga nós temos receptores sensoriais que são sensíveis a estiramento. Quando a bexiga estira, chegando ao limiar desses neurônios, então são enviados sinais por esses neurônios sensoriais para a medula, tá? E isso faz com que nós tenhamos estímulo do nervoso parasimpático, tá? Dos neurônios parasimpáticos e inibição dos neurônios simpáticos e do neurônio motor, tá? Isso vai desencadear, então, a contração da bexiga e relaxamento dos esfíncteres, tá? Então, os receptores de estiramento disparam, os neurônios parasimpáticos disparam, os neurônios motores param de disparar. E o neurônio simpático também para de disparar. O músculo liso contrai, o esfíncter interno puxado passivamente abre e o esfíncter externo relaxa devido à parada aqui de estímulo do neurônio motor. Então, aqui nós temos o centro de micção pontino, que fica na ponte. Quando nós temos, então, o disparo daqueles receptores sensíveis a estiramento, isso vai ser levado pelo nervo hipogástrico e pelo nervo pélvico até esse centro de micção. E o centro de micção, então, vai integrar esses sinais e vai voltar o sinal para o nervo hipogástrico e para o nervo pélvico, inibindo o sistema nervoso simpático e estimulando o sistema nervoso parasimpático, além de inibir o neurônio motor. E isso vai fazer com que nós tenhamos contração da bexiga e relaxamento do esfíncter, tá? Desencadeado pelo sistema nervoso autônomo e também pelo somático, né, que foi inibido. Então, uma micção voluntária, ela se dá por contração abdominal, aumento na pressão da bexiga. Isso faz com que tenha um fluxo extra da bexiga para a parede vesical, estiramento do músculo e ativação do reflexo da micção. Ou seja, né, quando a pessoa faz aquela força para forçar a micção, essa força desencadeada, né, pela contração abdominal faz com que haja aumento da pressão da bexiga, disparando os receptores sensíveis a estiramento, tá? Só então, para a aula de hoje, a gente fica por aqui. Já estou ficando sem voz já de tanto que eu gravei essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E obrigada pela atenção e até a próxima aula.